Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus ao seu coração que se encontra lá em Êxodo, capítulo 16. Ouça o que fala essa mensagem de Deus ao seu coração. Abra sua mente, o seu coração e deixe o Senhor falar contigo. Essa mensagem já tem como título Deus manda um maná. É uma mensagem muito linda, meus amados. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, ao 15 dia do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vós fareis chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu não veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colher cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à farta. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dizem a toda a congregação dos filhos de Israel: chegais vós para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Glorificado seja Deus. Deus manda carne, aleluia. Aqueles que estavam com fome de carne, agora tinha carne para comer. Ouça com atenção. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhe, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vós fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o
orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Glorificado seja Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomo por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gome, não sobejava ao que colheram muito, nem faltava ao que colherá pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dela para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro dos gomes, para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhe: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar pode guardar para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele, nem houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardareis os meus mandamentos e a minha lei? Vedes, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fiquem no seu lugar. Que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolo de mel. Glorificado seja Deus. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás uns gomes dele e o guardarás para as vossas gerações,
para que vejam o pão que vós tenho dado a comer neste deserto. Quando eu vos tirei da terra do Egito, disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gome cheio de maná e põe-o diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante dos testemunhos em guarda. E comerão os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gome e a 10ª parte da efa. Glorificado seja Deus por essa mensagem, glorificado seja Deus por essa palavra. Na primeira palavra, Deus manda o maná. Capítulo 16, versículo 1 ao 10. A partir do versículo 11, a palavra de Deus vai dizer: Deus manda carne. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aonde o Senhor faz chover cordões. Aleluia. A murmuração contra Moisés, lá no capítulo 16 de Êxodo. No versículo 2 eu já trago aqui um ponto referente. Os israelitas reclamaram de Moisés e de Deus pela 3ª vez. Apesar de tudo que Deus fizerá por eles, perderam rapidamente a fé na sua bondade, na sua sabedoria e na sua vontade para a vida deles. Oh, aleluia, glória a Deus. Paulo adverte os crentes do NT para não se seguirem o exemplo de Israel. Quando entrarmos, surgirem problemas graves, devemos, em vez de acusar a Deus de negligência e falta, entregar-lhes nossas causas a Deus, entregar nossos caminhos e pedir-lhes humildemente ajuda e orientação. Na resolução dos problemas e confiar nele para agir em nosso favor. Meus amados, nessa mensagem nós vemos aqui aonde Paulo adverte. Lá em 1 Coríntios 10:10, Paulo adverte o povo a não blasfemar, a não murmurar de Deus, a não desacreditar. Eu não sei o que você está passando, o que você tem passado, mas eu quero te dizer que como o povo de Israel, não faça como eles. Eles murmuraram. Eles não confiaram no Senhor. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não importa a situação que tu tem passado. Não importa a dor e a angústia que nós temos passado. Não me importa o quanto as dificuldades têm batido na nossa porta. Mas mediante as dificuldades na nossa porta, dentro do nosso coração, há um Deus firme e forte. Dentro da nossa casa há um Deus que não nos deixa faltar nada, que não nos deixa faltar o maná. Às vezes nós podemos ter dificuldade em algumas coisas, mas o Senhor não nos deixa faltar de tudo. O Senhor sempre tem algo para que nós agradeça. Senhor, sou grato a Ti só pelo feijão que eu tenho hoje. Sou grato a Ti só pelo arroz. Sou grato a Ti só pela farinha que eu tenho. Eu sou grato a Ti só pelo ovo, um ovo de galinha que eu tenho para comer hoje. Seja grato a Deus só por isso. Mas você disse, mas só por isso, irmão? Sim. É o que Deus tem
deixado para que nós sacie a nossa necessidade que o nosso organismo pede. Amém? Versículo 4, o pão do céu. Um ponto referente aqui ao versículo 4. Esse pão dos céus é chamado de maná. No versículo 31, era um alimento especial, enviado milagrosamente por Deus para alimentar o povo após o êxodo do Egito. Era uma substância branca semelhante à geada, formado flocos miúdo, com um sabor de mel. Glorificado seja Deus. O suprimento do maná cessou ao entrar Israel na terra prometida. A parte de então passaram a comer outros alimentos da nova terra. Glorificado seja Deus. O maná era um tipo de Jesus Cristo que, como o verdadeiro pão do céu, Jó 6,32, Apocalipse 2,17, concede-nos a vida eterna. Jó 6,33 a 51. Jó 6,33, 51 e 58. Glorificado seja Deus. Aleluia. O povo recebeu instruções precisas no tocante ao pão do céu, as quais objetivaram averiguar a disposição de Israel de confiar em Deus e obedecer-lhes. De igual modo, Deus às vezes invoca circunstâncias sobre nossa vida. Glorificado seja Deus. Que nenhum de nós murmure. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por determinadas situações a qual nós às vezes nos perguntamos, mas Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? É necessário muitas das vezes que o Senhor nos prepare para determinadas situações e nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes o Senhor está nos preparando para o amanhã e nós não entendemos o hoje. Tem momento que o Senhor nos prepara de uma forma tão linda e muitas das vezes nós não entendemos. De tal modo nossa fé, nossa lealdade para com Ele seja provado. Muitas das vezes o Senhor nos prova. Muitas das vezes eu e você não entendemos o porquê que o Senhor está nos provando. Mas Ele está nos provando porque Ele quer nós aprovado e não reprovado. E as dificuldades, elas servem de prova, elas servem de... Os obstáculos, eles servem de conforto para que nós possamos confiar, acreditar que nós podemos vencer todas as batalhas em Cristo Jesus, naquele que nos fortalece. Quantas vezes nós passamos por determinadas situações e nós pensamos que não iremos vencer, mas dia após dia, ao passar aquelas necessidades, elas passam e muitas das vezes nós não se lembramos mais das necessidades que nós passamos. Muitas das vezes nós não nos lembramos. E quando nós passamos pelas dificuldades, muitas das vezes nós nem agradecemos, porque o Senhor nos tirou daquela dificuldade. Quantas vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor em meio às dificuldades e nós não lembramos de agradecer? Porque se nós reconhecesse todo dia, é dia de agradecer ao nosso Criador. Porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, amém? Lá no versículo 21, eu trago
mais um ponto referente. Deus ordenou que colhessem maná, somente o suficiente para cada dia, a fim de ensinar o povo que sua existência diária dependia exclusivamente da provisão divina. Mateus 6, 11. Glorificado seja Deus. O motivo que o Senhor mandou Moisés e Arão falar para o povo: colhei somente aquilo que for necessário para aquele dia. Não deixais para o dia seguinte. Por que que o Senhor falou isso? Porque no dia seguinte o Senhor daria mais pão novo, para que não comesse pão dormido. E o Senhor daria um novo dia, um novo pão para eles saciarem. Mas muitos deles não as entenderam o que o Senhor tinha falado e ainda guardaram para o dia seguinte. De repente, aquele maná deu bicho e cheirou mal. Então o Senhor falou para Moisés: por que que esse povo não me obedeceram? Não ouviram a minha palavra. Quantas vezes o Senhor tem falado comigo e com você através da sua palavra e nós não temos dado ouvido? E mesmo assim, o Senhor tem paciência com nós. Nós estamos vendo o que está acontecendo dia após dia. E nós não acreditamos que Jesus está voltando. Creia somente porque o Senhor está voltando. Creia somente, não murmure, continue acreditando. Lá no versículo 30, eu trago um ponto referente, onde fala assim: preparou o povo no 7º dia. Deus instruiu o povo a respeitar o 7º dia, ressaltando o fato de que cada um devia repousar naquele dia, assim como ele repousou depois da criação. Gênesis 2, 1 a 4. Deus sabia desde o início que se o povo deixasse de observar o sábado, esgotaria suas forças físicas e mentais face às constantes preocupações e atividade desta vida, tal falar as faria relegar a segundo plano em sua vida as coisas espirituais e divinas. Mateus 12, 1. Lucas 6, 2 ao 10. Glorificado seja Deus. Aleluia, Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aqui nós lemos Êxodo 16, capítulo 16, versículo do 1 ao 36. Onde a primeira parte fala, Deus manda o maná. Na segunda parte fala, Deus manda carne. Meus queridos, minhas queridas, em meio às dificuldades que nós temos enfrentado dia após dia, Deus tem nos sustentado. E é motivo de alegria nós agradecermos ao Senhor e não murmurar. Pois Ele conhece, Ele sabe da minha e das suas necessidades. Mas ao invés de murmurar, nós apresente nossas dificuldades a Deus. Ele sabe, mas Ele quer que nós apresente. Eu tenho apresentado uma dificuldade muito grande ao meu Deus, e Ele sabe qual é. Eu tenho sonhos. E eu peço a Deus todo dia que Ele realize meus sonhos. Eu tenho desejos no meu coração. E eu espero em Deus todos os dias para que Ele faça o milagre dele na minha vida.
Eu não sei se eu sou merecedor dos milagres do Senhor, porque eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu sou tão minúsculo e quantas vezes eu me sinto incapaz quando eu leio uma mensagem dessa. O Senhor mandando maná. Quantas vezes o Senhor não manda esse maná para nós? Quantas vezes nós não estamos necessitados de pão ou de algo para pagar nosso aluguel, para pagar nossa água, nossa energia, e de repente o Senhor toca no coração de um servo dele para nos dar uma diária de serviço, para nos abençoar com alguma coisa, e muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Quantas das vezes eu estou aqui no aluguel atrasado e de repentemente o Senhor envia um servo dele para me dar uma semana de serviço, para me dar um dia de serviço. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. Eu estou com o meu aluguel atrasado, a minha água e a minha energia está atrasada, mas eu glorifico ao meu Deus todo dia, porque eu sei que dele vem a providência divina. Eu creio que ele vai suprir as minhas necessidades, porque ele é bom, ele é fiel. Eu creio em nome de Jesus que ele chegará com a providência divina na minha vida. Porque aqui estou eu me esforçando a fazer conforme o Senhor pede. Eu sei que eu sou muito falho, mas eu sirvo a um Deus que é forte, que é puro e que é verdadeiro. Amém? Sou grato a Deus por a leiturinha dessa palavra e por trazer alguns pontos dentro dela, referente a cada versículo. Glorificado seja Deus, Pai, eu te agradeço por essa mensagem, eu te agradeço por tudo que foi lido até aqui, meu Pai. Pai, chega com essa mensagem onde eu não posso chegar. Chega nos presídios, nos hospitais, nos lares idosos, nas casas de apoio, chega nas casas onde tem contenda, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem separação, onde tem depressão, onde tem enfermidade. Chega curando, chega libertando, chega abençoando, chega protegendo. Meu Pai, quantas dificuldades o nosso Brasil, o nosso mundo passa hoje. Pai, chega suprindo a necessidade do teu povo. Mas que cada um busque a Deus verdadeiramente para que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde já eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.